Galvão Bueno esculacha Vitor Pereira. Técnico do Al Hilal, Ramon Dias, deu um nó tático no português. E Marcos Braz, vice de futebol, falou da eliminação e abriu o jogo sobre as provocações ao Real Madrid e a contratação bombástica que prometeu para o Mundial. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que foi eliminado ontem do Mundial de Clubes. Ainda estou no Marrocos, tentando digerir tudo isso que aconteceu. Foi um golpe, um vexame, e realmente não dá para explicar. Mas, na minha visão, eu continuo com tudo que eu disse ontem no meu pós-jogo. O principal erro foi da diretoria. E foi um erro de planejamento. Quando eu falo planejamento, é no geral. Férias, mais de quase 2 meses de férias, há 45 dias do Mundial, preparação física, troca de comando, saiu o Dorival, entrou o Vitor Pereira, não tinha jogador à altura no banco de reservas. Para ter uma noção, o Pulgar está à frente do Vidal. O que o Vidal está fazendo então no Flamengo ganhando milhões? Então, tem que colocar tudo na balança, porque o planejamento é isso. Não se pode vender jogador titular e não fazer uma reposição à altura. Para você trocar um comando com pouco mais de 40 dias de uma competição mundial, o principal título do Flamengo no ano, e aí a diretoria correu o risco, e aí deu no que deu tudo isso. Ontem o apresentador e também narrador Galvão Bueno detonou o técnico Vitor Pereira. Esculachou, chamou de moleque pra baixo. E o Galvão falou e disse, eu não tiro uma vírgula. O Galvão disse o seguinte: bem, amigos, olha, ainda estou aqui na Fazenda Bela Vista, cuidando dos vinhos e não lá no Marrocos narrando o jogo, porque o sonho da nação rubro-negra ficou pelo caminho. Vou tentar falar com calma, mas não tá fácil. Mas vou tentar falar de futebol brasileiro e do Flamengo. Depois do Penta, em 2002, tivemos 5 Copas e em 4 delas caímos nas quartas. Em outras chegamos na semi e tomamos de 7-1. De 2000 para cá, foram 2 títulos do Corinthians, um do São Paulo e um do Inter. Mas em 4 vezes caímos na semifinal. Nunca tinha acontecido. Caímos com o Inter, Atlético Mineiro, Palmeiras e agora Flamengo. Tá tudo errado. É preciso mudar a mentalidade. É preciso mudar quem dirige a confederação. O diretor de seleções, a escolha do técnico, de uma comissão técnica e de um trabalho de nível internacional. E aí o Galvão continua. Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, que é o Dorival, ganha 2 títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial. Aí vem a diretoria do Flamengo e arranca o Dorival Júnior na calada da noite, na covardia, para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem caráter. Foi moleque com o Corinthians, foi traíra com o Corinthians. Aí o cara vem, mexe, desmonta e o Flamengo perde para o Al Hilal por 3-2. O Flamengo tomou um gol logo no início, dominou, Pedro fez a parte dele, Gerson foi expulso no fim do primeiro tempo, outro pênalti, 2-1 para o Al Hilal, um jogador a menos, dava para virar? Dava. Aí vem sua experiência. O técnico precisando virar o jogo e tira o craque do time. Para mim, a alteração mais bizarra de todos os tempos foi o Vitor Pereira tirar o Arrascaeta e colocar o Pulgar. Aí tomamos o 3º gol e aí ele tirou o outro craque do time, o Everton Ribeiro. Ou seja, os 2 homens da criação passam a ter volantes no meio-campo. Eu nunca gostei de ser muito agressivo, mas então deixo vocês escolherem a expressão correta. Uma é incompetência e a outra é burrice, e cada um escolhe o que quiser. Foi triste.
Agora a culpa não é só dele, é do Landim, do Braz e de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê? Boa sorte para Al Hilal e Real Madrid. Bom, o Galvão Bueno tá certíssimo, tocou aqui em vários pontos que eu falei ontem no meu pós-jogo. O culpado não é só o Vitor Pereira. Para mim não é um técnico à altura do Flamengo, né? Não é aquele técnico de emoção, de mudar o jogo taticamente, né, com a partida em andamento. Mas a diretoria tem aí a maior parcela de culpa por conta do planejamento que foi feito do final da temporada passada para o início dessa temporada. Eu vou trazer aqui apenas um comentário do jogo de ontem do técnico Ramon Dias, técnico do Al Hilal. E olha o que disse o Ramon Dias. Na coletiva ele foi perguntado, né, como é que ele mudou aí o jogo de repente e venceu o Flamengo. Ele disse que os volantes do Flamengo não pressionam, por isso ele colocou o Vieto, né, o argentino Vieto, para jogar nas costas deles. Ele começou o jogo com apenas um volante e 5 atacantes. Ramon Dias esculachou o Vitor Pereira, deu um nó tático, deu um baile. Agora, o Ramon Dias viu o que a diretoria do Flamengo não viu, né? Que o Flamengo, o meio-campo do Flamengo não existe. Os volantes não marcam, não chegam na pressão. A parte física do Flamengo tá horrível. Qualquer time chega e joga de igual para igual com o Mengão. Então, o técnico Ramon Dias falou isso e aí deitou e rolou no Flamengo, foi superior a maior parte do tempo e o torcedor ontem ficou realmente muito triste, muito chateado, muito arrasado com essa eliminação. E a gente vai fechar aqui com um texto muito especial, mas antes, vamos à zona mista do jogo de ontem. O Marcos Braz falou da eliminação, falou também da contratação bombástica que ele prometeu para o Mundial e sobre a brincadeira que ele fez em relação ao Real Madrid. Primeiro eu queria te perguntar sobre essa derrota, o que atinge o planejamento do Flamengo, se foi a derrota mais dolorida que essa diretoria já sofreu. Eu acho que toda derrota ela tem o seu significado, essa aqui com certeza pela expectativa em relação à possibilidade de você disputar um título mundial, evidente que ela dá ainda uma grandeza maior nessa tristeza. Agora, é futebol, você não adianta ficar aqui dando desculpa, mas também eu não posso passar direto sendo perguntado por você. Então, estou fazendo o meu papel, infelizmente, mais uma vez, não era o que a gente planejava, não era o que planejou, mas a gente tem que chegar e ir em frente. Estamos no começo da temporada e a gente ainda tem muita coisa para disputar até o final do ano. Tem muita nas redes sociais repercutindo aquele vídeo seu no vestiário depois da Libertadores, que você falava do Real Madrid. E outro assunto que eu queria perguntar isso para você, se há algum arrependimento, foi uma brincadeira no momento. E outra pergunta que você tinha falado também, que o Flamengo faria uma contratação de peso para esse Mundial. Você até citou que o Palmeiras havia perdido uma oportunidade de contratar um jogador e que o Flamengo faria essa contratação. Não falei nada do Palmeiras, aí você está enganado. Mas, enfim, você falou que o Flamengo faria uma contratação de peso e acabou não acontecendo. Então eu queria que você comentasse esses dois episódios, por favor. Sim, infelizmente a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. Isso aí, eu acho que a situação de a gente ter um campeonato mundial que se estendeu até o final de dezembro, e eu acho que isso aí, não é desculpa, mas eu acho que isso aí foi um agravante. Em relação ao negócio do Real Madrid, eu acho que o futebol está muito chato e todo mundo contribui com isso, está contribuindo com essa situação de ser tão chato o futebol. Isso aí acontece, foi em cima de um título. A tristeza que a gente estava, a tristeza que eu estou hoje aqui era totalmente diferente de em cima de um título. Então, do título você faz brincadeira, isso é um negócio normal. Longe de ser desrespeito, eu acho que até vocês, a própria imprensa, deveria, ou poderia, não deveria, deveria muita, mas poderia entender, analisar o que é uma brincadeira de um momento em relação ao que você acaba de conquistar um título,
ou uma falta de respeito com o outro clube. Totalmente diferente e eu acho que vocês têm que contribuir com o futebol também. Mais uma perguntinha aqui, rapidinho, Braz, só sobre o Vitor Pereira. Aí, você acompanhou o vice de futebol Marcos Braz, que no final foi perguntado sobre Dorival e Vitor Pereira e aí saiu correndo pela zona mista. Braz, você precisa dar explicações à nação rubro-negra, né? Tem muito torcedor que está aqui no Marrocos voltando para casa, desnorteado, perdido, nocauteado com o golpe de ontem. Foi realmente um golpe muito duro, não só pelo jogo em si, mas por tudo que a diretoria do Flamengo fez, o presidente Rodolfo Landim, nesse planejamento do final do ano 2022 para o início de 2023. É preciso evoluir já. Bom, e para terminar, eu vou trazer aqui um texto de um grande amigo meu, o Vidal, que fez muito tempo parte da torcida jovem do Flamengo, e é um texto incrível, um texto brilhante, eu não mudo uma vírgula. Outubro de 2022, Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil e tri da Libertadores com o Dorival Júnior. Daí o clube entra de férias e em dezembro, a 45 dias do Mundial, o Dorival Júnior, como punição pelos 2 títulos conquistados, é demitido sem motivos. E o clube contrata Vitor Pereira, português sem histórico vencedor, para o seu lugar. A diretoria contrata, mas não pode anunciar. Há um silêncio de 1 semana para aguardar o término contratual do português com o Corinthians. Então vira o ano, estamos em 2023. O Flamengo volta tarde das férias prolongadas, sabendo que tem 3 decisões. Uma delas, a mais desejada do mundo, nos primeiros 58 dias do ano. Então o Flamengo negocia Rodinei, às vésperas da final da Supercopa, e negocia João Gomes, como punição por ser rubro-negro e sonhar em ser campeão mundial às vésperas da competição. Resultado, o futebol puniu o Flamengo com 2 derrotas, na Supercopa e no Mundial, com falhas dos substitutos de Rodinei e João Gomes, fora os outros. E o Vitor Pereira é derrotado em suas 2 primeiras decisões, sendo a última sacaneado e prejudicado pela arbitragem vergonhosa da FIFA ontem no jogo contra o Al Hilal. Assim, como o Flamengo puniu o Dorival, o futebol puniu o Flamengo. Assim como Vitor Pereira sacaneou o Corinthians, o árbitro sacaneou o Flamengo de Vitor Pereira. E assim como a diretoria auto-sabotou o Flamengo, o futebol está sabotando e manchando a diretoria, que poderia ser a mais vitoriosa, sendo marcada por 2 fracassos e vergonhosos resultados, o ano de 2021 e a eliminação do Mundial. O bom disso tudo é que todos passam e o Flamengo continua. O Flamengo é maior que tudo e todos, somente abaixo de Deus. Saudações rubro-negras, Vidal, grande amigo aí que fez parte muito tempo da torcida jovem do Flamengo. E é com esse texto que eu me despeço com o coração sangrando, porque hoje também é um dia triste na história do Clube de Regatas do Flamengo. Além da eliminação, completa hoje 4 anos do ocorrido no Ninho do Urubu, com as 10 estrelas que brilham lá no céu. Nossa solidariedade, nosso abraço, o nosso carinho a todas as famílias. Sempre quando eu toco nesse assunto, eu fico muito mexido, porque eu também perdi um amigo. Samuel, que morava na minha rua, estava nesse dia triste, nesse dia trágico, e a gente só tem aqui a lamentar e também lembrar eternamente dos nossos 10 garotos do Ninho. Um grande abraço, saudações rubro-negras, direto do Marrocos, lado a lado com o Mengão.